Olá, oitavo ano. Nós estamos aqui iniciando, então, a nossa semana 4, com mais um tema aí para nós levarmos para reflexão de vocês, para exercício de atividade de linguagem, de escrita, de reflexão, né? Então, agora vocês vão pegar aí a sua apostila na página 12 e nós vamos dar aí, então, prosseguimento às nossas atividades. Vamos aqui compartilhar a tela. Lá na página 12, na semana 4, nós temos, então, a proposta de dar continuidade aqui aos nossos gêneros textuais. Nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o mito, né? O que é um mito? Né? É uma narrativa popular que faz parte da história cultural dos povos. Existem mitos que tentam explicar de forma simples e para o povo a criação do mundo. Outros têm como temas as divindades religiosas, o aparecimento do homem e etc. Diversos povos acolheram os mitos na tentativa de dar respostas constantes às constantes perguntas que as pessoas levantaram sobre a vida e sobre a existência. Tá? Essa é a apresentação, explicação aqui do PET sobre mito. Qual o objetivo do mito? Explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. Curiosidades sobre o mito, vocês têm aqui algumas curiosidades sobre o tempo, os mitos que se originaram da tradição oral, né? Os episódios mitológicos, há sempre os seres sobrenaturais, né? A mitologia lá na Grécia Antiga, então vocês podem ler com tranquilidade essas curiosidades sobre o mito para saber um pouco mais. Tá? Na sequência aqui, nós temos algumas características dos mitos, né? Eles descrevem a origem dos deuses e das coisas, são narrativas que não possuem uma lógica rígida e se utilizam de símbolos de fácil reconhecimento e compreensão, não há limite definido entre o que é natural e sobrenatural. Os principais temas dos mitos são o surgimento do universo e os elementos da natureza. O nascimento é utilizado como um dos fundamentais símbolos presentes nos mitos, por ser algo do cotidiano e simples de ser compreendido. Tá? Os mitos gregos, que relatavam a origem das coisas, podem ser divididos em duas categorias: o nascimento dos deuses e o nascimento do universo. A teogenia, narrativa sobre o nascimento dos deuses e seu poder. Cosmogenia é o nascimento, as narrativas sobre o nascimento do cosmos, do universo e dos elementos da natureza. Tá? Alguns exemplos de mitos, você tem aí o Cronos, a Pandora, que inclusive é a história que a gente vai ler, que vocês vão ler e refletir, fazer atividade na aula de hoje. E aí sim uma série de outros aqui, como curiosidades para vocês. Tá? Uma sugestão aqui para vocês fazerem a leitura, são 10 perguntas para vocês fazerem o texto, a leitura de um dos textos mitológicos, né? Aqui a Pandora é uma mitologia grega, até para que vocês possam fazer uma leitura aqui mais direcionada já, uma sugestão é vocês virem aqui e lerem apenas as perguntas antes, na hora que você for ler o texto, já vai fazendo com essa indicação, tá? Por exemplo, o que será que os homens fizeram para Zeus castigá-los assim? Há alguma história parecida com essa? E 2, por exemplo, o texto mostra uma imagem positiva ou negativa da figura feminina? Que expressões do texto podem justificar a sua resposta? E aí uma sugestão, vocês podem ler todas as perguntas, são 10 questões aqui que nós temos para fazer essa atividade reflexiva sobre a mitologia e depois responder aquelas perguntas, tá? Então vamos aqui à leitura do texto. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes, e seu irmão Epimeteu, aquele que vem depois,
Criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem, criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar os animais, fazer os remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer o seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena, então, lhe deu o sopro da vida, a deusa Afrodite lhe deu a beleza, o deus Apolo lhe deu a voz e Hermes lhe deu a persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por sua vez, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus, e aceitou-a de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais abrisse, caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Então, essa aqui é uma história, dos contos mitológicos, né? Uma história que é apresentada aqui neste capítulo, nessa aula dessa semana, para vocês fazerem aí uma reflexão, tá? Então, aí para responder as questões, vocês vão ler aí novamente o texto com bastante tranquilidade, voltando sempre aqui, ó, a cada pergunta, voltando lá no texto e verificando, tá? Dá para responder com bastante tranquilidade, tá bem? Um abraço para vocês, uma boa atividade, façam atividade com bastante tranquilidade, sempre lendo, relendo, voltando no texto, para entender bem a sua história. Tá? Um abraço, na semana que vem a gente se encontra com a nossa aula 5 da semana, do nosso bimestre.